E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar um pouco sobre sistemas mecânicos de rotação e botar exemplos, né, apresentar exemplos aí de implementação de sistema de rotação. Vejam que mesmo que tenha alguma modelagem, ela é bem sucinta. O que eu estou me esforçando em focar aqui é como a gente pega as equações finais, faz um pouco da relação dos termos, né? E sabe que o sistema massa, mola, amortecedor, tal, tem essas variáveis. Chegou na equação final, a gente entende pelo menos o processo que aconteceu, mas como não tem como focar em tudo, né? Pelo menos não no tempo que a gente tem para essa disciplina, eu gostaria que vocês focassem na implementação desses sistemas. Pegar essas equações, jogar nos simuladores ou no script e fazerem funcionar. Beleza? Então, a mesma coisa aqui se aplica ao que a gente fez no exemplo anterior, né? Eu tenho aqui os sistemas mecânicos de translação, aí eu vou desenhar as setas, fazer o uso da terceira lei de Newton lá para ver as reações, né, dos torques. Nesse caso é torque, não é força mais. Vou escrever as equações, né, para cada torque e levar em consideração os deslocamentos angulares e vou aplicar a segunda lei de Newton para verificar, né, a soma de todas as forças lá envolvidas. Então, pela segunda lei de Newton, a soma de todos os torques vão dar aí o momento de inércia, certo? Vezes a aceleração angular do corpo. Então, eu vou ter aí sistemas mecânicos de 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, como a gente fez lá em cima, certo? 1 grau de liberdade só tem uma variável, né, que a gente vai poder ver. Nos 2 graus de liberdade a gente vai ter as duas variáveis lá para obter como saída. Não que a gente sempre vai enxergar as duas variáveis, mas a gente tem as variáveis envolvidas lá para poder fazer a simulação, né? No caso do outro foi Z1 e Z2, e aqui vão ser provavelmente ângulo 1 e ângulo 2. Então, temos aí uma figura que ela mostra o sistema mecânico em rotação, certo? Tem um disco no qual o rotor é suportado por rolamentos e o motor vai fornecer o torque aí. Não ainda modelamos esse motor, mas em algum momento a gente vai envolvê-lo no processo aí. E aí esse motor ele faz uma força lá, né? E aí aplica nesse caso um torque diretamente à inércia do rotor. Ele está chamando aí de J. E aí a gente vai ter aí envolvido o torque do motor, o atrito viscoso, certo? E o rotor aí que vai ter um momento de inércia. E aí eu vou ter também um ângulo θ que está envolvido aí nesse sistema. Então, relacionando todas as variáveis que a gente tem aí, a soma dos torques é o torque e o atrito viscoso aí, que no caso é como se fosse um amortecedor, certo? É o equivalente lá da rotação do nosso amortecedor no caso translacional, né, nos sistemas de translação. Então eu tenho um torque externo que está sendo aplicado para o motor, eu tenho um amortecimento, e isso tudo vai ser o momento de inércia vezes a aceleração angular. E aí eu também posso chamar esse θ ponto, né, do atrito viscoso, que está multiplicando o atrito viscoso, de velocidade angular. E eu posso botar tudo em função da velocidade angular, para não ter tudo em função do ângulo, né? Porque assim, tudo vai depender do que vocês querem visualizar. Aí eu quero visualizar o sistema da perspectiva que eu tenho
um controle de posição. Aí vou ter que olhar o ângulo, né? Então eu quero saber quantos graus aí o meu servomotor girou. Aí a gente pode usar o ângulo diretamente. Não, eu quero controlar a velocidade do motor, porque aí eu estou analisando aqui um sistema que não tem um ângulo específico, né? Ele vai ficar rotacionando aí a 300 RPM. Aí como é que eu controlo a posição se eu estou girando a 300 RPM? Fica mais fácil analisar a velocidade angular, né? Então, a gente tem aqui, dessa perspectiva, a equação de baixo, que fica mais fácil colocar em função da velocidade, que é J ômega ponto, que a aceleração é a derivada da velocidade, mais B vezes a velocidade angular, que vai ser igual ao torque de entrada. Então, mesma coisa, eu gostaria que vocês botassem lá no sistema, certo? Voltando aqui. Então, eu vou ter o numerador lá, vai ser igual a 1, que é o que multiplica o torque. Aqui eu vou ter J e B, os dois números de matrícula diferentes de 0. Então, J e B vão ser 3 e 4 aqui. E aí mando rodar, e aí eu tenho a resposta aqui do meu sistema. Então, gostaria que vocês fizessem assim também, e gostaria que vocês fizessem utilizando todos os métodos, certo? Aproximação de Rheon, Runge-Kutta quarta ordem e aproximação de Euler, porque aqui eu tenho uma função de primeira ordem. Então, uma vez que eu tenho em função da velocidade angular, é primeira ordem, dá para vocês fazerem, usando todos os métodos que tem para trás. Então, outro exercício aí para vocês fazerem, juntando tudo para entregar no domingo. E aí, para aumentar um pouco a dificuldade, né, a gente junta duas molas aí, quer dizer, dois sistemas que são ligados para uma mola, que aí ela transmite, né, o movimento que está no cilindro 1 para o cilindro 2, para ter movimentação nos dois cantos. E o que eu estou tentando fazer aqui é aplicando torque de entrada nos dois cantos. Aqui é uma figura que mostra um sistema mecânico com duplo disco como um gerador eficiente para veículos híbridos, certo? Então eu tenho força sendo aplicada, um torque sendo aplicado nos dois eixos, eu tenho um atrito nos dois eixos, nos dois discos, né? E eu tenho um momento de inércia dos dois discos e eu tenho um ângulo relativo nos dois discos. Então, são as variáveis envolvidas. Então aqui é como se a gente tivesse um circuito que tivesse mais de uma malha, né? E aí eu tenho que levar em consideração aí que eu tenho um K e eu tenho um B, né? No disco 1, o que vai acontecer é que eu tenho a diferença entre o ângulo, né? O ângulo 1 com o ângulo 2. E eu tenho o disco 1 só está sujeito ao amortecimento do próprio disco. Então aqui no amortecimento, né, ele só leva em consideração o próprio disco. Então é a variação angular do disco 1 que está multiplicando aqui pelo coeficiente de atrito, né? E eu tenho a força de entrada aqui, tudo isso, o torque de entrada, e tudo isso vai ser igual ao meu momento de inércia vezes a aceleração angular ao quadrado. Então a soma de todos os torques são iguais a zero. Mesma coisa vai acontecer para o sistema, o disco 2, né? Então aqui é negativo no de cima por causa do sentido do movimento, né? Um disco está girando num sentido contrário ao outro. Por isso que o de cima é negativo e o de baixo é positivo, certo? Pelo menos em relação ao amortecimento. Ou amortecimento não, a essa constante da mola torsional, certo?
E aí eu vou ter essa constante da mola torsional também multiplicando a variação angular, né? E a influência do atrito, né, viscoso aqui, que vai multiplicar a variação do ângulo 2, somente o 2, porque o atrito só vai influenciar individualmente. Você pode ver aqui atrito B, ele só está atingindo aqui diretamente o disco 1 e o outro diretamente o outro disco. Os dois têm o mesmo coeficiente, mas cada um está influenciando apenas a sua variável, né? E aí eu tenho o torque, e o torque é o mesmo nos dois, certo? Só que aqui o torque está sendo aplicado ao contrário, né, do que esse torque aqui. E tudo isso aqui, né, vai ser igual ao meu momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, aqui nós temos a equação que eu vou pedir para vocês simularem. Mais uma equação para simulação, ok? É a última da aula de hoje. Então vamos lá. O que vocês têm que fazer? Isso aí é para fazer, para entregar até domingo, certo? Conta como se a gente estivesse fazendo para avaliação 1, certo? Quantidade de exercícios aí para a gente somar para A1. Eu tenho agora minha força isolada e eu preciso simular essa equação. Como é que vocês vão simular essa equação? Vamos lá, vou botar lá no Excel. Eu tenho aqui como variáveis, né, valores iniciais aqui, né? Aí eu vou botar θ1, θ2, aí tem θ2, aí tem θ1 ponto, θ2 ponto, aí eu tenho θ1 2 pontos, θ2 2 pontos. É o que tem nas duas equações, né? Um sistema com 2 graus de liberdade aí para a gente simular. θ1 e θ2. Como é que eu faço? Agora, eu vou primeiro dar os valores iniciais disso aqui, né? Todos eles. Vou aplicar lá a equação de Euler. Agora fugiu o coisa. Vou aplicar a aproximação de Euler, quase não saía. Aí discretiza isso aqui todo mundo, tal. E aí eu consigo saber da equação de cima o valor de simulação de θ1, que aí eu substituo na equação de baixo o θ1 para encontrar o valor do θ2. Como todos estão sujeitos ao mesmo torque, eu simulo de cima, pego o resultado de cima, jogo no de baixo. Simulo de baixo, pego o resultado de baixo, que é θ2, jogo no de cima. Simulo de cima, resultado no de baixo, e aí eu fico alternando. Que é o mesmo caso do exemplo lá do cara sentado no banco do motorista. É outra coisa que eu gostaria que vocês se esforçassem e tentassem fazer, certo? Então, para a gente fechar aqui, né, implementar os sistemas mecânicos de translação e todos os exercícios que estão lá para baixo. E aí, para fechar, né, vimos as equações que representam aí os elementos de rigidez, atrito, transformadores mecânicos. E aí, nessa aula de hoje, nós focamos nos sistemas mecânicos de translação e sistemas mecânicos de rotação, de maneira que a gente pôde pegar as equações lá que descreviam os elementos, ver quais são as relações, quais são as forças, qual o sentido da força, qual o sentido do deslocamento, e colocado isso para
chegar numa equaçãozinha que representa aqueles sistemas e, consequentemente, simular esses sistemas, né? Então, adicionalmente ao que está lá em cima, o que eu gostaria que vocês fizessem também as questões de cada um dos slides. Tem lá no quadro de aviso de vocês, eu coloquei as outras coisas que estavam para serem feitas. Então, aquilo que vocês não fizeram, façam, certo? Para a gente poder contabilizar a nota da A1. A professora, não consigo fazer tudo até domingo. Beleza, então vamos fazer o seguinte: me entreguem até a sexta-feira que vem, certo? Se acumular demais, na sexta-feira que vem eu vou passar outros exercícios, porque tem a simulação dos circuitos RLC. À medida que vocês vão fazendo os exercícios, vai ficar mais fácil fazer os próximos exercícios, pelo menos no que se refere à simulação. Aí vai chegar um ponto que a gente vai ter uma quebra e vai aumentar a complexidade. Mas, por enquanto, até a gente acabar essa aula, a próxima, a outra e a outra, eu acho que mais umas 3 ou 4 aulas, a complexidade dos exercícios vai ser a mesma. Então, cada vez que vocês forem fazendo os exercícios, vai ficando mais rápido fazer os exercícios. Então, tentem fazer as questões, os exercícios e as simulações todas daquilo que foi passado até então, mais o que eu estou passando nesse slide até sexta-feira da semana que vem. Beleza? Então, finalizo por aqui. Vou estar disponível para dúvidas aí no chat. Beleza? Então, valeu.